Evolução contínua, possibilidades, mundo movido à energia. O crescimento de uma sociedade e seu nível tecnológico se mede a partir de quanto de energia essa sociedade está consumindo. Portanto, se nós pretendemos existir por muitos e muitos séculos como espécie e nós pretendemos nos desenvolver e crescer e avançar, nós vamos a consumir cada vez mais energia. É tudo, né? É a geração da produção, é a geração da renda, é o emprego. Se não tiver luz, nada roda, né? Mas entre as demandas econômicas e os recursos disponíveis no meio ambiente, o equilíbrio é frágil. O consumo dessas energias, como os fósseis, os combustíveis fósseis, estão destruindo o mundo. Então nós precisamos urgente, para nosso crescimento e para preservar o meio ambiente, novos tipos de tecnologia. É assim desde que o homem descobriu e dominou o fogo. Evoluímos. Lenha, carvão mineral, petróleo, vapor, eletricidade. Uma invenção que ajudou a mudar a vida no planeta. No Brasil, a energia elétrica chegou no século XIX, junto com a família real portuguesa. No Paraná, a primeira lâmpada foi instalada no Passeio Público de Curitiba, em 1886. Planaltos e cânions. Seria simplesmente um desperdício não aproveitar o potencial para a geração de energia limpa entregue de graça pela natureza. Água, recurso limpo e renovável para uso em larga escala. A geração elétrica no Paraná nasceu térmica, mas se consolidou com a força hidráulica. Paranaguá e Ponta Grossa receberam as primeiras usinas hidrelétricas. E o estado protagonizou o crescimento do setor ao longo do século XX. Quando o Itaipu foi concebido, o Paraná passou a ter uma situação privilegiada no país, né? O Paraná realmente passou a contar com um grande volume de energia elétrica que atendeu ali a sua demanda. E era um estado que vinha num crescimento e que realmente a Itaipu conseguiu suprir essa necessidade. Nem sempre foi assim. A expansão rápida do Paraná deixou as regiões mais distantes da capital em situação de desvantagem. O jornalista Rogério Reco pesquisou essa história. Descobriu que a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, começou as operações por Maringá, não por acaso. Durante muito tempo, a Copel funcionou em Maringá, não com a energia elétrica em abundância como você tem hoje, e sim com motores, geradores movidos a diesel. Então a cidade cresceu de uma forma tão rápida que essa questão da infraestrutura não acompanhava. Investidores estrangeiros e governo federal apostaram no potencial elétrico paranaense. A primeira usina hidrelétrica construída no interior do Paraná tinha objetivos muito claros. Abastecer Foz do Iguaçu, fronteira importante para o país e que passava a contar com o aeroporto, e dar condições de funcionamento ao Hotel das Cataratas, instalado dentro do parque recém-inaugurado. Em plena década de 40, no período entre guerras, o governo de Getúlio Vargas trouxe para cá máquinas de fabricação suíça, que geraram energia por mais de 30 anos. A charmosa usina São João chegou a abastecer 2.000 casas. Foi desativada. Agora, 3 décadas depois da enchente que devastou o maquinário antigo, essas águas podem voltar a gerar energia. A gente ter uma energia aqui dentro do parque, nós nos tornaríamos autossustentáveis. Seria uma economia para o governo federal ter uma energia produzida aqui para atender os nossos prédios da administração do parque, os prédios das concessionárias, que têm um consumo considerável de energia. E depois a gente poder, futuramente, ter uma frota de veículos do parque, que transportarão os turistas, os visitantes, totalmente elétricos. A maior de todas, Itaipu, é a parceira escolhida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para ajudar nesse recomeço. Com o investidor certo,
falta vencer a burocracia. Tirando do papel, que significa vencer todas as propostas burocráticas de toda a hierarquia que influi nesse tipo de coisa, em 4 meses isso aí estaria podendo produzir, porque é muito pouca coisa que tem que fazer ali. As pequenas centrais hidrelétricas ou PCHs são o modelo menos agressivo de uso da água para gerar energia elétrica. A instalação aproveita as curvas e desníveis dos rios para ganhar força, movimentar as turbinas. E os reservatórios não chegam a alagar grandes áreas de terra. A potência baixa, de no máximo 30 megawatts, é suficiente para atender até 35 mil pessoas. O Paraná tem 30 dessas unidades em operação. Outros 120 projetos estão em análise. Nem todos esses pedidos estão aptos a receber licenciamento, né? A gente tem todo um contexto aí de discussão. Então, a maioria deles ou falta documentação para ser apresentada, ou falta estudo para ser apresentado, ou falta autorizações dos órgãos federais, como o IFAM e das próprias áreas indígenas. Os projetos que enchem prateleiras e salas podem nunca sair do papel. É que o custo para a implantação dessas pequenas geradoras chega a ser o dobro de uma grande hidrelétrica ou de um parque eólico. Hoje, todo o sistema, a gestão desse sistema elétrico brasileiro, que é feita pelo governo federal, ela só considera preço, certo? Então, o preço de uma PCH, da energia produzida por uma PCH, não é compatível em termos de competitividade com novas fontes que caminharam mais rapidamente sob o ponto de vista tecnológico. Chegou a hora das novas energias renováveis. E o Paraná, de novo, tem muito a ganhar. A eletricidade que garante essa vitamina cremosa no café da manhã nasceu aqui. Este é o som da geração da energia eólica. Limpa, renovável, sem risco de escassez. A usina de Palmas foi a primeira a aproveitar os ventos para produzir energia elétrica no sul do Brasil. São 5 aerogeradores. E apesar das limitações nessa região por causa da inconstância e da velocidade dos ventos, ao redor dela surgiu uma espécie de floresta para a produção de energia limpa. O vento ele tem um deslocamento, né? Ele se desloca e gira as pás do rotor, girou as pás do rotor, girou no gerador e gerou energia. A usina tem 14 anos. Foi instalada depois do estudo que definiu o Mapa Eólico do Paraná, com base nos dados de clima, tempo, relevo, uso do solo em 25 pontos do estado. Fábio está aqui há 2 anos e conhece em detalhes o vento de Palmas. O vento daqui não é bom, não é um vento constante. O vento ideal seria um vento constante de 12 metros por segundo, que daria uns 40 km por hora. Isso vai gerar a capacidade total do aerogerador. Isso, a capacidade nominal do gerador, que são 500 kWh. Neste segmento, localização é tudo. Quantidade de vento, velocidade e duração determinam a eficiência dos equipamentos. No Brasil, o rendimento dos geradores chega a 45%, bem acima da média mundial, que não passa dos 35%. O país produz 72% da energia eólica gerada na América Latina, mas é só o 15º produtor mundial. Hoje, 2% da eletricidade brasileira vem dos ventos. 115 usinas instaladas já produzem energia suficiente para abastecer toda a população do Rio de Janeiro, quase 9 Curitibas. E segundo a Eletrobras, a capacidade de geração vai ser ampliada em 30% até o final deste ano. A produção de eletricidade aproveitando os ventos é hoje a alternativa com maior investimentos no país. Até 2017, a geração eólica deve representar 20 vezes a quantidade produzida em 2008. E o Paraná vai contribuir com esse crescimento. A produção na usina de Palmas deve triplicar.
E novos investimentos vão ser concentrados em locais com maior potencial de geração. O Rio Grande do Norte é o novo cenário. Em setembro, entra em operação o segundo parque eólico da Copel, o primeiro fora do estado, e com torres 4 vezes maiores. Hoje, essas estruturas, né, como essa daqui, as que nós estamos implementando tanto no Paraná, na região de Palmas, quanto no Rio Grande do Norte, são estruturas para faixa de 120 metros de altura. Para cada 1 megawatt que nós colocamos lá, nós retiramos, na tecnologia que foi usada de 98, em torno de 18% de rendimento. Essas novas máquinas já vão chegar a valores de 50% de rendimento. Então, isso é extremamente melhor, sob o ponto de vista tanto econômico quanto ambiental. Se o momento é de expansão dos parques eólicos, as oportunidades se multiplicam. O Paraná vai ganhar ainda este ano uma indústria de equipamentos para o setor. A parceria entre holandeses e brasileiros terá fábricas em Toledo e Francisco Beltrão, com investimento inicial de R$20 milhões e 200 empregos diretos. Para o Brasil ainda é algo novo, mas tem evoluído de forma muito rápida. O Brasil hoje é um dos principais mercados do mundo para isso. Então, eu acho que é uma questão de tempo agora para isso crescer. Com novas tecnologias e concorrência, a energia eólica se tornou competitiva. O megawatt-hora caiu de R$ 300 há 7 anos para R$ 105. É a segunda mais barata, atrás apenas da energia hidrelétrica em larga escala. Prova de que regulamentação, incentivos governamentais, pesquisas e investimento em inovação podem sim resultar em ganhos para a natureza e para o bolso. Sob o ponto de vista econômico, nos números que estão disponíveis hoje do mercado, seguramente a energia eólica é a energia mais barata, certo? Ambientalmente é a energia dos sonhos, porque para que eu produza, por exemplo, 1 megawatt, eu preciso de uma área de terra extremamente pequena. Mesmo sob o ponto de vista social, certo? O gerador eólico não acarreta nenhum problema. Ele pode conviver perfeitamente, certo? Com a vida humana, com a vida animal e com a vida, o reino vegetal inteiro também. A gente não a vê, mas sente a sua falta. Já estragou porque gelado sem chance, daí cortou, estraga, né? O casal que morava na região metropolitana de Curitiba voltou a viver na comunidade rural onde não há energia elétrica. Um desafio de paciência e planejamento. A gente já dorme cedo pra caramba. Tem que 7 horas da noite tem que estar a janta pronta já, jantar à luz de vela e já ir dormir. Bem pertinho e tem mais gente enfrentando as mesmas dificuldades. Tem 5, 6 casas. Só na base da vela? Só na base da vela do Lampião. Quem ainda hoje não conta com energia elétrica na casa, mora em regiões distantes do centro dos municípios, em regiões de difícil acesso. São 3.500 famílias em todo o Paraná. Gente como a Maria do Carmo, o Livirdo, o casal mora a 38 quilômetros do centro de Cerro Azul e ainda hoje depende do lampião a querosene, da vela e do fogão a lenha para criar os 9 filhos. Esse é o lampião de querosene? Esse é o que garante luz para vocês à noite? À noite. E tem que tomar muito cuidado, que se Deus o livre chegar a derramar em qualquer lugar, pega fogo. O que a senhora sente mais falta da energia? Eu sinto que não posso ter nada na geladeira, no carne, se na geladeira não pode ter, tudo isso.
2 séculos depois que a primeira lâmpada foi ligada no Brasil, quase 1 milhão de famílias ainda vivem nessa semi-escuridão. A exclusão elétrica está presente em 14 estados. Para toda essa gente, a energia solar é a esperança. Já está virando realidade no litoral paranaense. No mínimo, nós vamos instalar 350 unidades consumidoras em todo o litoral, atendendo aí as comunidades quilombolas, pescadores, né, nas ilhas e comunidades indígenas. Dessas famílias, quantas já foram atendidas? Nós estamos mais ou menos em torno de umas 45, 50 unidades consumidoras atendidas até o momento, né? Aldeia Sambaqui, Paranaguá. Aqui vivem 8 famílias de índios Guarani. As casas foram construídas numa clareira em meio à Mata Atlântica preservada. Mas tanta proximidade com a natureza tem seu preço. Energia elétrica com redes convencionais, nem pensar. A colocação de postes e cabos destruiria a vegetação. O conforto chegou com essa cara moderna. Os painéis solares agora fazem parte da paisagem aqui da aldeia. Mudou muito? Mudou um pouco para nós. O que tipo de coisas que agora vocês têm aqui e antes não? Antes não temos luz, não temos geladeira e nós temos celular, mas não dá para carregar aqui, mas agora já dá para carregar aqui mesmo. Aquecedores térmicos de água. Tudo faz parte do programa Luz para Todos, sem custo para o consumidor e que prevê maior eficiência no uso da energia elétrica. O investimento de R$26 milhões leva facilidades, reduz o risco de apagão nas ilhas e possibilita instalar internet rápida na costa paranaense. A escolha da fonte solar é garantia de bom resultado. Cada painel disso aqui é o necessário para atendimento a uma residência, né? Ele gera esse painel 630 watts, né, de potência. Então nós temos aqui 5 painéis, mais de 3.000 watts instalados aqui. Atende, no caso, televisão, eletroeletrônicos, lâmpadas, né, rádio, esses consumos básicos, né, um liquidificador, coisas assim. Em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, essa indústria produz o que batizou como telha solar. Em vez de colocar um painel em cima do telhado, as telhas já vêm preparadas para aproveitar a energia do sol. Ela é altamente viável para ser utilizada em pequena escala, naquilo que nós chamamos de geração distribuída. Mas não é viável no padrão tecnológico que se tem hoje para utilização em larga escala. Fazendo um comparativo com geração eólica, nós necessitamos de 100 metros quadrados para a instalação de um gerador eólico, que produza 1 megawatt. Para produzir a mesma quantidade de energia com energia solar, nós vamos precisar algo de 30 mil metros quadrados, certo? E inviabilizamos a terra, porque embaixo desses painéis não vai ter sol, e não tendo sol não tem vida. Desenvolver tecnologias para baratear a produção de eletricidade a partir do sol é o desafio do momento. O Brasil tem a 2ª radiação solar média do planeta, só perde para as regiões de deserto. Também estão aqui as maiores reservas mundiais de quartzo, matéria-prima para fazer o silício que vai nos painéis. Combinação que já começa a chamar a atenção de investidores. É no quintal da maior usina hidrelétrica do mundo que a tecnologia fotovoltaica brasileira, capaz de gerar eletricidade com o sol, pode estar nascendo. O superintendente de energias renováveis de Itaipu
enfatiza que reduzir custos, criando um produto nacional rentável, é o que busca a parceria entre empresários e governos brasileiro, do Paraguai e dos estados do Paraná e Baden-Württemberg, na Alemanha. O Silício Verde ele é uma tentativa da Itaipu de colocar o Brasil no conjunto de nações que dominam a tecnologia solar fotovoltaica. Essa tecnologia consiste em você ter uma placa onde se dá um banho de silício, que é um semicondutor, ou seja, ele é um material que transmite muito rapidamente energia quando purificado e transforma essa energia solar em energia elétrica. O Brasil tem a matéria-prima, que é o quartzo, exporta 230 mil toneladas ano desse material. Os países desenvolvidos, Japão, Coreia, China, mais a Alemanha, mais o Canadá e os Estados Unidos, transformam esse quartzo em painéis e vendem o painel de novo para o Brasil. A energia solar fotovoltaica é a fonte energética que recebe mais investimentos no mundo. Mas no Brasil, os painéis chegam custando 30% mais que no exterior. Falta tecnologia nacional e competição. Tanto no Japão como na Alemanha, a preocupação está na sala de aula, está na residência das pessoas e está na indústria, né? As placas fotovoltaicas na Alemanha, por exemplo, elas estão nas paredes, estão nos tetos. Existem programas incentivando. Nós não podemos esquecer que essas novas fontes de energia, elas são um pouco mais caras. Então, quando ela massificar, é que ela pode ficar mais barata. Produzir 1 megawatt de energia solar fotovoltaica custa em torno de R$ 500. É caro, 4 vezes mais que instalar uma usina hidroelétrica. Ainda assim, este ano, a fonte passou a integrar os leilões de compra de energia para o Sistema Interligado Nacional. Teve menos de 1% de participação. A meta é chegar a 2% em 2 anos. E imagina que tem comunidades que recebem energia de 2.000 quilômetros de distância. Mato Grosso, Goiás, norte de Minas, a Amazônia toda. Está vindo energia de muito longe para lá, quando você pode ter ali o sol gerando energia local. E isso faz com que se viabilize economicamente os empreendimentos nesses lugares. Florinda que o diga. Com a eletricidade dentro da aldeia, a preocupação agora é trocar o motor que bombeia a água potável para as casas. Movido a óleo diesel, ele só funciona quando o pessoal da Fundação Nacional de Saúde passa para abastecer. Não tem óleo no motor, então hoje você não tem água. Porque a gente tem que sempre economizar água também para ficar sem água. Eles vão ter energia disponibilizada o tempo todo. Não depende daí do combustível, né, do óleo diesel para fazer com que o gerador trabalhe. E também o meio ambiente, a questão de não utilização de óleo diesel queimando aqui numa área de preservação, né? Nós temos uma Itaipu adormecida nas usinas do Brasil. Nem 20% disso é aproveitado. A declaração do presidente da Associação de Produtores de Bioenergia do Paraná, a Alcopar, dá noção de como a cana-de-açúcar pode contribuir na geração de energia no Brasil. Só no Paraná, a área plantada chega a 610 mil hectares. O setor gera 70 mil empregos diretos, mas é alvo de crítica dos ambientalistas. A queima da palha nos campos, uma prática centenária, libera partículas de poluição na atmosfera, causa danos à saúde, mata animais e plantas, compromete a água. E a fumaça leva dinheiro pelos ares. Esta é uma empresa que produz álcool combustível desde 1983. Nesta safra, devem passar pela usina 2 milhões e 100 mil toneladas de cana-de-açúcar. A produção deve chegar a 180 milhões de litros.
E a energia necessária para mover todas as máquinas durante o processo é gerada aqui mesmo, com o uso do bagaço da cana. As 27 usinas em operação no Paraná são autossuficientes em geração de energia, mas só 7 vendem o que sobra para o sistema interligado. São 460 mil megawatts, energia suficiente para atender todas as casas de uma cidade do tamanho de Curitiba. Há potencial para produzir muito mais, só que hoje poucos empresários se interessam pelo negócio. Infelizmente não está compensando. Os leilões que têm ocorrido, o preço é muito aquém do custo de produção para poder se investir e viabilizar a atividade de cogeração de energia elétrica a partir das usinas. Qual seria o preço ideal? Hoje os parâmetros têm que estar em torno acima de 140, 150 um megawatt-hora. Por essas fábricas passa o trabalho de 12 mil produtores rurais. O maior e mais diversificado parque industrial do cooperativismo brasileiro conta com uma usina própria de geração de energia elétrica. O risco de um apagão aqui fica bem longe. Nós temos uma imunidade com relação a acontecimentos externos, como um apagão, por exemplo. Ou seja, a produção, então, ela continuaria no mesmo ritmo? Exatamente. Nós não teríamos que restringir produção por causa da energia. O combustível pode ser bagaço de cana, sobras de madeira de reflorestamento, o que estiver disponível. Por ano, a usina consome 120 mil toneladas de biomassa. O que é essa fumaça branca que a gente vê? É uma queima, como se fosse uma grande chaleira, né? Onde eu tenho a água lá dentro, coloco o fogo por fora e o fogo vai lá e esquenta essa água para transformar em vapor. E haja energia para tocar uma produção industrial que deve fechar o ano faturando 2,5 bilhões de reais. Ela está gerando 2/3 da energia necessária para o processo e 1/3 vem da companhia. O Paraná é o segundo produtor nacional de alimentos. Também é o segundo em produção de resíduos orgânicos, matéria-prima para a obtenção de outro combustível. A propriedade rural do Edmar, em Toledo, é movida a biogás e está se tornando sustentável. O processamento dos dejetos suínos em biodigestores gera 2 subprodutos: o biofertilizante para uso nas lavouras e o biogás, mistura gasosa obtida com a digestão do material orgânico. O aproveitamento desse combustível reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera, corta despesas no campo. A energia é para trocar toda a propriedade, né? Aquecimento de leitões, motores elétricos e as casas também, né? Chuveiro, tudo. Já traz uma certa economia na conta de luz ou não? Eu estimo que seja mais ou menos em torno de R$1.000 mensais essa economia. E ainda gera renda extra. Com o biogás você tem condições, inclusive, de incorporar novos setores, novos segmentos, novos produtos, né, para serem utilizados na agricultura. Melhor a biomassa ou o biogás? A resposta pode estar nessas bolinhas minúsculas, visíveis só com o uso do microscópio. Em Londrina, as microalgas são cultivadas para obtenção do biodiesel e biogás. Adriano esclarece. Na verdade, nós montamos a estrutura, que é essa estrutura que você está vendo, com essa plataforma de tanques aqui, né, de unidades. E agora já temos selecionado algumas espécies de microalgas. Então, a hora que definimos o melhor tipo de espécie de microalgas, que pode ser usada, que produz a maior biomassa, então você consegue passar isso para o produtor. E a produção de energia elétrica é o último estágio dessa equação, que por enquanto só tem vantagens. As microalgas processam gás carbônico na fotossíntese, o que contribui para reduzir a poluição atmosférica. A gente vê aqui que tem essas questões das verdes aqui, que são microalgas, e tem outros experimentos aqui mais escuros, né? Esse é um resíduo da suinocultura. Aqui, após
15 dias, 20 dias, essa água vai se tornar mais clara e vai retirar, ela vai ficar esverdeada, retira a biomassa e libera a água limpa na natureza. O custo com alimentação, transporte e uso de água é baixo e o rendimento alto. Elas crescem rapidamente, elas têm um teor de óleo na massa que elas produzem bem grande, de 20% a 50%, e esse óleo é facilmente retirado e o tempo de crescimento é muito rápido, menos de um mês. Fechou a cadeia, então? Fecha a cadeia. Micro-algas, fecha a cadeia. Tudo gera lucro, rentabilidade. Exatamente. E energia. Por enquanto é aposta. Mas quem ousa desafiar um estado tão rico em soluções? Para ir cada vez mais longe, precisamos de energia. O Brasil precisa colocar energia dentro do Brasil a cada 10 anos, o equivalente à energia usada na França inteira. Buscar alternativas capazes de suprir a demanda crescente é o caminho. Nos anos 50, a NASA investiu na tecnologia da célula de hidrogênio. Foguetes e estações espaciais ainda hoje usam a célula combustível. É um equipamento que permite gerar calor, energia elétrica e água como resíduo da reação a partir de dois gases que estão na natureza. Oxigênio está livre na forma de gás e outro hidrogênio que nós não temos disponível, mas que se encontra presente na água e nos hidrocarbonetos. O pesquisador fala em frente à única célula em operação comercial no país. Um container cheio de máquinas e painéis eletrônicos e que fornece metade da energia consumida no Hospital Erasto Gertner, em Curitiba. Um processo caro por causa da dificuldade em separar as moléculas de hidrogênio, mas muito eficiente. A eficiência dela está em torno de 45% na parte elétrica e outros 35% na parte térmica. Se você somar, dá quase entre 80% e 90% de eficiência comparado com o que entra e o que sai, calor e energia elétrica. A energia que não existe no espaço é motivo de incerteza dentro de casa. Eu tenho família, tenho meu filho e a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Penso que poderia ter outros tipos de energia. A geração hidrelétrica responde por 76% da eletricidade consumida no país. No Paraná, esse percentual é ainda maior, chega a 80%. Nos últimos anos, especialistas no setor têm defendido que depender da água está se tornando caro. Isso porque a água com potencial energético está cada vez mais longe, exige altos investimentos em linhas de transmissão. E a demanda continua crescendo. Por isso, gigantes como Itaipu, líder mundial na geração de energia elétrica, investem em novas fontes renováveis. Itaipu quer descobrir um novo jeito de produzir painéis fotovoltaicos e gerar eletricidade mais barata, aproveitando a energia solar. Também incentiva pesquisas para a consolidação do uso comercial do biogás. O Brasil tem um dos melhores sistemas elétricos do mundo, mas o biogás consegue trazer uma possibilidade de complementação dos dois sistemas. E aí você tem uma eficiência energética melhor, tanto no cômputo nacional quanto na unidade empresarial ou de produção.
aumentar a lucratividade e equilibrar o sistema interligado nacional também é a proposta dos usineiros de cana. As unidades em operação no Paraná produzem eletricidade de sobra. Hoje, no Paraná, já algumas unidades industriais cogerando energia elétrica, exportando essa energia, né? Lembrando sempre que a cana é uma cultura em que há esse equilíbrio, pois toda a energia necessária para a movimentação da indústria é originada do próprio bagaço da cana. Propostas que, segundo o presidente da Copel, ainda precisam de tempo para se tornarem representativas. Não é qualquer energia que pode ser inserida no sistema. Ela tem regulamentos que disciplinam como é que as coisas podem ser feitas. E ainda está em fase de regulamentação, digamos assim, de ser completada a regulamentação dessas energias, principalmente microgeração. O interesse pela geração distribuída de energia, quando o consumidor também produz e vende eletricidade, está só começando no Brasil. Dentro da Copel, a instalação desses medidores pode contribuir de forma prática. A central foi criada para monitorar, à distância e em tempo real, o consumo dos 12 mil maiores clientes da empresa. A gente olha a qualidade da energia, o volume e a potência. Uma energia sem qualidade ou com problemas pode acarretar problemas nos equipamentos internos e até o desligamento indevido da unidade consumidora. De acordo com as regras da ANEEL, qualquer consumidor já pode gerar energia para consumo próprio e vender a sobra para a concessionária. Na prática, falta infraestrutura. Nós temos um problema ainda técnico para ser superado, porque esses medidores eles precisam ler na vinda da energia e na volta dela. Acredito que num prazo muito curto, muito provavelmente antes do final desse ano, nós já teremos essa legislação implantada. Distribuir a geração faz parte do plano de incentivo às fontes de energia limpa. A energia limpa faz com que você gere menos poluentes, né? E isso faz com que você tenha tecnologias para que isso seja feito. É uma tendência de você buscar essas novas energias alternativas, né? A indústria é a grande consumidora de energia elétrica. A participação no custo de produção em setores como automotivo e alimentos passa dos 20% e supera os 30% nas fábricas têxteis e de produtos de madeira. Para manter a segurança da atividade, a Federação das Indústrias do Paraná defende investimentos imediatos, até mesmo em fontes não renováveis, como o gás natural boliviano. No passado, os próprios governos incentivaram que as indústrias, as empresas, procurassem trocar suas fontes de energia por essa alternativa como do gás natural. Mais barato e menos poluente também. E, infelizmente, a procura foi tão alta, a demanda foi tão alta, que hoje o Gasbol, por exemplo, esse gás que vem da Bolívia, ele não tem mais condições de atender. Ele está na sua capacidade limite. Os empresários também apostam na retomada do carvão mineral em usinas térmicas. A Alemanha já está desligando as usinas nucleares, 40% é em cima do carvão mineral. E nós temos isso abundantemente aqui. Nós podemos utilizar, até porque tem novas tecnologias que esse impacto é minimizado. E a FIEP investe para valer em conhecimento na área de energia. São 5 frentes de pesquisas envolvendo fontes renováveis. O Instituto Senai de Inovação terá 70 milhões de reais e parcerias com a Alemanha, Estados Unidos, Japão. Vai ser um suporte a mais para que a indústria busque novas fontes alternativas e que a gente consiga reduzir o custo Brasil, que hoje muitas vezes inviabiliza muitos negócios. Na casa da Tatiane, a estratégia é evitar o desperdício.
faço essa comparação de um mês para o outro, a diferença de valores de fatura. Quando vem a mais, eu já oriento as crianças, ao marido, que tomem cuidado ao entrar nos ambientes, a sair, desligarem a lâmpada. Quando eles não desligam, eu estou atrás deles apagando. Além de economizar, eles vão ter isso para o futuro, né? Na aldeia Apucaraninha, na região de Londrina, os índios Caigangue também usam a energia elétrica para economizar e ganhar tempo, cuidar da natureza. Era mais difícil, né? Tinha que buscar lenha, daí nós tínhamos lamparina, não eram sem luz, né? Aquelas lamparinas punhavam aqui, um lá para clarear. A eletricidade que faz o aquecedor de água funcionar é gerada dentro da aldeia, numa das centrais elétricas pioneiras do estado, no Salto Apucaraninha. Uma convivência entre tecnologia e cultura indígena que já dura décadas. De primeiro, não tinha essa eletricidade, né? Hoje tem tecnologia dentro da reserva. Dentro da casa do índio tem tecnologia. Que tipo de tecnologia que é celular, é rádio, é televisão. Especialistas garantem, para que a energia elétrica continue abundante e confiável, as fontes devem ser eficientes, gerar mais com menos, ter grandes reservas disponíveis e não acumular resíduos ou dano ambiental durante a geração. A energia não pode ser, vamos dizer assim, condicionada a uma fonte só. A sociedade demanda energia. Baratear essa oferta é o desafio. O avanço da geração solar fotovoltaica depende de maior participação em leilões para o Sistema Interligado Nacional, o que aqueceria o mercado, tornando-a competitiva. Tarefa de casa que os defensores da energia eólica já venceram. Nós temos a expectativa, certo, que se houver boa vontade por parte do governo federal na rápida implantação da energia eólica, poderíamos ter, por exemplo, um nível, certo, nos próximos 5 anos de um decremento na conta de energia do consumidor da ordem de 10%. E melhor que reduzir a conta é a possibilidade de lucrar com a geração de energia limpa. Soluções para uso eficiente dos recursos, o Paraná já mostrou que tem.